Saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. E aí, meus irmãos, como que vocês estão? Bem, eu espero que sim. Antes de tudo, peguem suas Bíblias, se vocês puderem, que é bastante válido, para que a gente possa meditar na palavra do Senhor, guardar na tábua do nosso coração e aprender junto com nossos irmãos. Amém? E a mensagem que o Senhor nos deixa para o dia de hoje se encontra no livro de Atos, capítulo de número 2, versículo de número do 1º em diante, que diz assim: A vinda do Espírito Santo. Amém, irmãos? Antes da leitura, peço a todos que não são inscritos que se inscrevam no canal, ative o sininho de todas as notificações para que vocês possam receber as mensagens em seu dispositivo e, consequentemente, separando aquele tempo de qualidade com o Senhor, fortificando a sua fé, o seu lado espiritual. Também quero saber se tem alguém do outro lado da telinha que ama a Deus, que é apaixonado por Jesus, acima de todas as coisas. Então glorifica o nome do Senhor e vamos para a mensagem com esse espírito de adorador. Amém, amados? Vamos lá, que diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, o que o Senhor está falando ao meu e ao teu coração, verdadeiramente, neste dia de hoje, é que esse dia só se cumpriu por causa de uma promessa. Promessa de quem? Jesus Cristo. Ele estava com os seus discípulos e disse: Eu vou subir para o Pai, mas eu não os deixarei órfãos. Eu enviarei o Consolador. Fiquem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de todo poder. Que palavra maravilhosa, irmãos. E só aconteceu também por obediência dos discípulos, tá certo? Por permanecer em Jerusalém, local, ambiente que eles receberiam a promessa de Deus, a promessa de Jesus, com os discípulos que ele escolheu. Amém? Então acontece que foi um de repente, irmãos. Dias normais acontecem o de repente de Deus. Vem no dia qualquer. Por isso é necessário a gente estar preparados. Por quê? Por causa que o Senhor já deu a ordem, já deu a direção e a gente tem que obedecer. Então, fica atento, fica sóbrio, fica vigilante e você viverá a promessa. Então acontece que eles se posicionaram. Amém, irmãos? E então chegou o dia e eles viveram a promessa. Acontece que foi um vento impetuoso e veio voando como línguas repartidas de fogo, sabe, irmão? Pousando por cada um deles, e eles começaram a falar em outras línguas, línguas estranhas, sabe? E tinha muita gente ali, sabe? Contemplando esse feito, esse milagre, esse sobrenatural de Deus, sabe? Coisas que ninguém viu antes, coisas que não dá para explicar, só vendo para crer, sabe? Muitos só assim, para dizer não aconteceu, porque se a gente
só fala, muitos não acreditam. Entende, irmãos? Então foi necessário eles verem. Então os discípulos falavam em outras línguas e aqueles homens de todas as nações que estavam ali, eles começaram a entender que, sabe, tinha muita gente, por causa da palavra de Jesus, do que aconteceu com o Senhor. Irmãos, todos migraram para Jerusalém, entende? De povos de todas as nações. Então, é como nos dias de hoje. Você tem que aprender inglês, francês, italiano e tal, mas cada um não sabia apenas sua própria língua. E acontece que os discípulos falando em línguas estranhas, em outras línguas, sabe? Eles começaram a entender no seu idioma a mensagem que estava sendo transmitida através dos discípulos, falando em línguas estranhas. Uns entendiam, porque era permitido isso. Outros zombavam, debochavam, diziam que estavam bêbados, mas não. Era um mover do Espírito Santo de Deus. E então, irmãos, acontece que todos os discípulos, a não ser Judas Iscariotes, ele era o único que não era galileu, de natural, sabe? Alguém tipo, é natural do Brasil. Pode estar em qualquer lugar do mundo, mas ele é natural do Brasil. Entende? Ele é brasileiro. Então, por aí você tira os homens, como que eles iam fazer por si só isso acontecer. Falar para cada pessoa diferente a mensagem de Deus. Se eles não tinham esse dom ou essa sabedoria toda. Entende, irmãos? Para falar diversas línguas para cada uma pessoa, entregando a sua mensagem. O Espírito Santo trabalha de uma forma incrível, irmãos. É maravilhoso servir ao Senhor. Vale a pena acreditar em Deus, confiar nele, sabe? Porque quando a gente confia, a gente vive promessas, vive milagres que nunca ninguém experimentou. Coisas novas estão por vir. E então Pedro, se posicionando, pegou e pregou, sabe? E resgatou mais de 3.000 vidas para Cristo. Houve salvação através desse evento, desse mover dos céus, sabe? Por quê? Ele saiu explicando passo a passo até o dia que eles estavam vivendo isso, né? O mover do Espírito Santo, que eles estavam sendo batizados, que foi pregado no Antigo Testamento, no livro de Joel, sabe, irmãos? E foi explicando, e falou a respeito de Jesus também, que era o enviado de Deus, que eles mesmos, sabe, perseguiram, crucificaram, entende, irmãos? Então muitos se converteram para a glória de Deus. E o agir de Deus é perfeito, né? Ele acontece na hora certa. Não só para que a gente viva, experimente a promessa, mas sempre ele vai fazer mais, além, para que o nome dele seja glorificado, engrandecido, sabe? Ele não faz nada em vão, irmãos. Sempre
para que vidas sejam salvas, libertas, curadas, enfim. O agir do Senhor é por completo, sabe? Ele não deixa nada pela metade. Eu agradeço a minha rica oportunidade. Essa é a mensagem de hoje. Espero que tenham gostado, edificado a tua fé, sabe? E tenha esclarecido esse mover, esse evento da Bíblia, no qual os discípulos do Senhor receberam o Espírito Santo de Deus, sabe? Eles ficaram com um intercessor, um amigo, sabe? Que habita dentro de nós, um guia, sabe? É Ele quem nos leva ao caminho da salvação. É o Espírito Santo de Deus que nos conduz, irmãos. Creia e viva o sobrenatural da parte do Senhor. Deixe de lado a razão, porque a fé, ela vai além de todo o limite, de toda a compreensão, de todo entendimento. Amém? Fiquem na paz do Senhor. Não se esqueça, Jesus te ama e eu também. Vamos orar e entregar essa mensagem, e com isso será edificado cada vez mais a nossa comunhão, a nossa união aqui através do YouTube. Oremos. Pai nosso, amigo fiel, muito obrigado, Senhor, por tudo que fez e pelo que ainda irás fazer. Dá-nos sabedoria, inteligência e discernimento da Tua palavra, fazendo tudo aquilo que não podemos fazer. Deus, só o Senhor faz esses prodígios, esses milagres, essas maravilhas, para que a gente contemple e testemunhe os Teus grandes feitos. E que, para que muitos seja de fato crentes que o Senhor existe, que o Senhor não encurtou as suas mãos, sabe? Ela continua estendida, operando, mas na vida daqueles que creem, que podem viver lindos testemunhos, lindos moveres celestiais. Aviva-nos, Senhor, mais uma vez. Batiza-nos com fogo. Aviva a tua igreja. Traz um avivamento, uma restauração, salvação em massa, meu Pai. Que o teu reino possa receber uma grande colheita dos doentes, dos pecadores, pois o Senhor veio para eles, para curar, para libertar, para salvar. Enfim, meu Pai, é isso que nós te oramos e já te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus, amém. Não se esqueça, seja a boca de Deus nessa geração. Compartilhe com os seus amigos essa linda mensagem na qual o Senhor nos deixou para a meditação no dia de hoje. Me perdoe pelos barulhos externos. Muitas das vezes o mundo espiritual quer impedir o fluir de Deus, o agir dos céus na vida de alguém que está do outro lado da telinha, que perca o foco, sabe, e não queira assistir, ouvir a mensagem que o Senhor está entregando. Mas isso faz sentido. O Senhor disse que nós seríamos perseguidos, que nós seríamos atacados, não porque o inimigo nos odeia, mas sim o nome de Jesus, no qual a gente carrega consigo. Amém, irmãos?
Fiquem na paz do Senhor e agradeço a minha rica oportunidade e até a próxima mensagem. Tchau!